Bom dia pessoal, tudo bem? Psicanalista Alberto falando e hoje o assunto é TDAH, um transtorno polêmico também, daqueles que a gente não sabe o que veio primeiro, se foi o transtorno ou se foi a medicação. Para o historiador escocês Matthew Smith, que escreveu o livro Hiperativo, uma história controversa sobre o TDAH, tudo começou em 1944. Quando um químico italiano chamado Leandro Panizon descobriu um estimulante mais leve, o metilfenidato, que tinha menos efeitos colaterais do que as outras anfetaminas, mas era capaz de aumentar a concentração e diminuir a impulsividade. E diz a lenda que ele deu o nome da sua esposa para esse medicamento, e ela utilizava essa medicação para jogar tênis, porque ela era meia lenta no jogo de tênis devido à pressão baixa que ela sofria, e com o metilfenidato ela conseguia ter um jogo mais consistente. Na época do lançamento dessa droga no mercado, a chamada promocional era algo parecido com mais forte que uma xícara de café, mas não tão intenso, e sem os efeitos adversos das outras anfetaminas. O medicamento não era nessa época indicado para crianças. Lá por 1964, um pesquisador, um psicólogo do Hospital Johns Hopkins, fez um estudo aleatório com crianças que tinham transtornos emocionais, mas que não davam resultados com nenhum tipo de terapia. E ele decidiu utilizar o metilfenidato nessas crianças para avaliar o resultado. De imediato houve um resultado muito positivo no aumento da concentração, na diminuição da impulsividade dessas crianças, e elas passaram a ter um excelente desempenho escolar, que era uma das principais reclamações dos transtornos emocionais que essas crianças apresentavam. Durante a década de 60, essa droga foi utilizada em larga escala nos Estados Unidos para crianças então hiperativas, e foi até chamada de a pílula da matemática, que ela aumentava muito o desempenho das crianças na concentração dessas matérias, onde se tem a necessidade de foco naquilo que se está fazendo para não cometer nenhum erro. Mas só em 1968 é que o TDAH foi descrito no Manual de Diagnóstico, o DSM. Quem é considerado o pai científico da TDAH é o psiquiatra americano Dr. Leo Eisenberg, que muitos acreditam ter deixado em testamento, logo antes da sua morte, um arrependimento por ter inventado o transtorno do TDAH. De lá para cá, essa droga tem sido utilizada largamente para o tratamento da TDAH, que é cada vez mais diagnosticado no dia a dia da clínica psiquiatra infantil. Mas o que é a pergunta principal é o que a psicanálise tem a ver com isso, com um transtorno que é diagnosticado por psiquiatra e que tem tratamento medicamentoso. Bom, quando Freud descreveu a teoria psicanalítica, para o perfil, para a estrutura clínica do neurótico, ele distinguiu três caráteres: o caráter obsessivo, o caráter compulsivo e o caráter fóbico. Mas em 1925, um outro psicanalista austríaco chamado Wilhelm Reich descreveu ter observado na sua clínica um outro perfil de caráter chamado de impulsivo, né? E segundo o professor Chris Dunker, que é um dos meus mestres, o obsessivo ele fica preso num pensamento e não consegue sair dele, e isso acaba marcando a sua personalidade. O compulsivo faz isso com comportamentos, né? Não consegue escapar de certos comportamentos. O fóbico, do medo de certos objetos ou animais, e o impulsivo é aquele que deflete, faz uma deflexão dos estímulos que possam causar angústia. Em outras palavras, o que a gente quer dizer com isso? A origem de toda a neurose é um processo angustiante que a criança sofreu na sua primeira ou segunda infância, no trato com os seus pais, seus genitores.
e substituiu essa angústia por um traço neurótico. E a impulsividade faz com que a criança, diante da possibilidade de precisar enfrentar o diálogo com outra pessoa, fugir dessa questão, mudar de assunto. Então é muito comum ver o comportamento dessa criança que a mãe começa a falar de um assunto mais sério com ela, sobre o seu desempenho escolar, por exemplo, e ela muda de assunto. É muito claro ver nessa criança que durante uma prova onde que exige a concentração, ela acaba divagando em outros pensamentos e perde completamente a concentração. De quando ela tem que discutir com outra criança algo sobre um brinquedo, ela vai brincar de outra coisa, né? Então ela prefere defletir qualquer tipo de possibilidade de estímulo que leve a ela àquela angústia que ela recalcou. E isso acaba virando um traço nas atividades do adulto também, né? O adulto impulsivo, ele é aquela pessoa que não consegue fortalecer os seus relacionamentos. O relacionamento no começo para ele é interessante, mas quando há necessidade de uma transferência genuína de sentimentos, aonde vai haver conflito de ideias, ele prefere mudar de relacionamento. Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de trabalho, ou seja relacionamento de amizade, né? Quando uma atividade qualquer exige um esforço demasiado da sua concentração, da sua energia psíquica, ele simplesmente começa a fazer outra coisa, inexplicavelmente. E isso em atividades comuns. Vamos parar para assistir um filme? Vamos. Essa pessoa, ela, diante da necessidade de ter que se concentrar nessa atividade, ela começa a encontrar outras coisas para fazer. Ainda mais nesse momento que você tem um smartphone na sua mão, né? Nessa época das multitelas, isso é bastante fácil de ser feito, né? De fugir da concentração em uma atividade única. E isso acaba fazendo com que a qualidade de vida do impulsivo diminua bastante. Então a psicanálise pode ajudar muito na identificação da angústia, do fato gerador desse comportamento impulsivo e elaborar isso junto com o paciente e melhorar muito a qualidade de vida, né, antes da necessidade de precisar utilizar uma medicação ou até como um coadjuvante da medicação para ter um resultado mais rápido, né, nessa melhora da qualidade de vida, principalmente da diminuição do sofrimento que isto causa, né? As pessoas acabam que julgando um impulsivo como alguém, esse cara é um covarde, ele foge das coisas, ou então esse cara aí não quer nada com nada, é um irresponsável. E na verdade ele está apenas se defendendo de um sentimento de angústia da sua história de vida. Então a psicanálise pode ajudar muito nesse aspecto, elaborando esta situação e trazendo o paciente a uma qualidade de vida muito melhor. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o TDAH. Se você tiver alguma dúvida a respeito ou tiver alguma opinião controversa, não tem importância, eu não sou impulsivo. Eu vou aceitar a sua opinião, a gente pode conversar a respeito, mas o importante é que tudo que foi dito aqui foi baseado em observações, em estudos, em trabalhos científicos e assim por diante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.